Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao assunto que fala sobre a independência da América Hispânica, né, ou da América Espanhola. E hoje trabalharemos um pouco sobre o Haiti, o México, Cuba e Porto Rico. Na aula passada, nós vimos um pouquinho sobre a independência da América Latina, em que esse movimento aí emancipacionista, né, o revolucionário, foi liderado por Simão Bolívar e por San Martín, que conseguiram a independência, né, da Argentina, da Venezuela, da Colômbia, do Panamá, entre outros países, tá bom? Então, já iniciando e falando agora sobre o Haiti, podemos dizer que os espanhóis chegaram a essa ilha que antigamente era chamada de São Domingos ainda no século XV, certo? Então, no entanto, pessoal, o interesse maior da Espanha era de explorar a parte continental da América, né, que foi aquela parte que nós vimos anteriormente. Assim, logo esse território aí, essa ilha foi deixada de lado, por isso que logo após, né, por volta ali do século XVII, ela foi ocupada pelos franceses, tá bom? Então, gente, como vocês podem observar aí no mapa, esse território que vai do Haiti à República Dominicana era chamada de São Domingos, tá bom? Logo após a independência aí desses povos foi que houve essa separação e essa outra denominação, tá bom? Então, de início, né, os franceses eles desenvolveram nessa região aí o cultivo do café e a produção do açúcar. Mas para isso, pessoal, eles tiveram que levar para lá mão de obra escrava, né? Portanto, eles levaram mão de obra africana, tá bom? Que de certa forma passou, né, a ser, nesse caso aí, a principal força de trabalho e também a maior parte da população, certo? Então, no Haiti, pessoal, antigamente, nessa região que era conhecida como São Domingos, existia cerca de 30 mil homens brancos, né? E mais de 400 mil africanos, certo? Aí vocês podem perguntar, mas professor, lá existiam índios? Sim, mas antes do século XV, né? Porque assim que os espanhóis chegaram lá, eles começaram a dizimar esses povos, né? Mataram esses povos através de doenças ou pela própria violência, né? Que era utilizada aí pelos europeus. Tá bom, gente? Então, além disso, à medida que a população ia crescendo, ia surgindo também alguns, né, mulatos, né, que eram pessoas ali, descendentes da mistura de brancos com negros. Tá bom, pessoal? Então, quanto ao processo de independência, podemos dizer que ele deu início quando a França, né, se tornou uma nação ali republicana com a Revolução Francesa. Vocês viram isso, né? Então, quando a França ela realiza a revolução, ela cria uma nova constituição. E nessa constituição, pessoal, ela acaba também definindo a estrutura política e administrativa não só do Estado francês, mas também de suas colônias, como essa ilha aí de São Domingos. Então, houve com essa constituição a aprovação da igualdade de direitos civis para toda a população, certo? Incluindo a de São Domingos. Contudo, ainda se manteve a escravidão nas colônias para contentar a elite colonial, que continuava com esse modelo de exploração de trabalho. Lembrando, pessoal, que essa elite colonial era formada basicamente por povos crioulos, né, que eram os brancos descendentes ali de espanhóis, tá bom? Dando continuidade, o que vai acontecer aí? Diante, né, dos abusos cometidos pelos donos das terras e pelas péssimas condições as quais os negros viviam, né, os escravos viviam, eles passaram a abandonar as plantações como forma de protesto e também a atear fogo nos canaviais, destruindo consequentemente engenhos e também executaram proprietários de terras. Com isso, muitos brancos fugiram, né, principalmente para os Estados Unidos, né, uma região ali mais conhecida como a Flórida, tá certo? Entre os principais líderes do movimento emancipacionista estão
François Dominique, né, que foi que conseguiu liderar aí, né, um forte exército organizado, disciplinado, que resultou na eficiência das revoltas e em diversas conquistas relacionadas aí à independência da ilha, certo? Provocando consequentemente a libertação da população diante do domínio espanhol, ou melhor, do domínio francês, tá bom? Com isso, pessoal, Napoleão, né, vendo essa revolta, ele decidiu intervir na ilha e mandou capturar e prender esse principal líder, né, que era chamado de François Dominique. Então, ele acabou morrendo na prisão, porém a resistência na ilha continuou. E agora, quem passou a dominar, né, esse processo de independência foi Jean-Jacques Dessalines, certo? Então, ele passou a liderar esse movimento aí com o lema Liberdade ou Morte e conseguiu vencer as tropas francesas, proclamando consequentemente a independência do território de São Domingos, que passou a ser conhecido posteriormente como Haiti, que é um nome indígena, né, de origem aruac, Haiti, que significa terra montanhosa. Então, Dessalines se tornou o primeiro chefe de estado do país e o Haiti foi, né, o segundo país da América a se tornar independente. Porém, gente, a sua independência foi reconhecida em 1825, tá bom? Então, logo após, né, a independência, o Haiti ele passou por dificuldades políticas e econômicas, certo? Pois ele tinha uma alta dívida externa, principalmente com a sua antiga, né, metrópole, a França, certo? Os mulatos que ficaram fortalecidos economicamente passaram a assumir o poder e o controle do país, certo? É o que gerou posteriormente um sentimento de divisão entre os grupos, né, sociais, certo? Dando início também a outros conflitos locais. Então, para que pudesse, né, nesse caso aí, acabar com esse movimento de conflito entre os grupos sociais do Haiti, os Estados Unidos aproveitaram da situação, certo? E interviram militarmente no Haiti. Nesse caso aí, né, sob o pretexto de proteger os interesses estadunidenses e assim garantir a influência econômica. Então, durante todo o século XX, outros fatos históricos contribuíram para manter o Haiti numa situação desfavorável, que foi justamente essa intervenção militar dos Estados Unidos, como eu já falei, que durou, né, de 1915 a 1934, certo? Logo após aí houve um período ditatorial, no qual o país ficou sob domínio de François Duvalier, né, que era conhecido como Papa Doc, e por seu filho Baby Doc. Né? Então, nesse caso, houve esse período aí ditatorial que ficou marcado por uma forte repressão, por um forte autoritarismo do governo, pois as pessoas elas não tinham mais nenhuma representação política, né? Não tinham o poder de intervir de alguma forma nas questões políticas do país. Então, desde 2004, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, passou a atuar sistematicamente na região, tentando contribuir para a manutenção da ordem e da paz na mesma. E em 2010, um forte terremoto, infelizmente, né, atingiu o país e deixou milhares de mortos e desabrigados. Então, pessoal, o Haiti ele se tornou o primeiro país, né, independente por negros africanos fora da África, né? Isso foi histórico, certo? Essa resistência aí do povo negro aqui na América, tá bom? E logo após a independência, é bom a gente destacar que os negros eles não tiveram seus direitos garantidos, certo? Infelizmente. E isso dá muito, né, pelo fato dessas consequências que aconteceram aí, justamente envolvendo essas grandes potências mundiais, como os Estados Unidos e a França, que logo após a independência desse país, elas simplesmente menosprezaram
esses povos. Tá bom, gente? Então, dando continuidade e falando um pouquinho agora sobre o México, que fica naquela região da América Central também, né, um pouquinho ali acima do Haiti e ao lado dos Estados Unidos. No México, pessoal, o processo de independência vai acontecer quando os camponeses, né, que desejavam as terras, eles vão passar a contestar o domínio dos colonos, né, o domínio dos espanhóis nas suas regiões. Então, o movimento de independência do México será liderado pelos padres Miguel Hidalgo e José Maria. Além disso, eles vão contar com o apoio de indígenas, mestiços e trabalhadores pobres que lutavam sob o lema Independência e Liberdade. Então, eles vão dar início a esse processo aí revolucionário, certo? Porém, vai começar a sofrer uma forte repressão por parte do governo espanhol, tá bom? Porém, não vão desistir. E após uma intensa repressão por parte dos espanhóis e da elite crioula, certo? Que eram os brancos, o padre Hidalgo foi capturado e fuzilado. Entretanto, pessoal, o movimento continuou, certo? E após sua morte, as lutas em prol da independência, certo? Foram cada vez mais fortes. A libertação do México, pessoal, aconteceu com Agustín, que foi outro líder bastante importante, já que José Maria foi morto, né, em 1815. E Agustín ele passou pouco tempo no poder, pois as elites crioulas, né, conseguiram derrubar seu governo e proclamar a República no México. Então, como vocês viram anteriormente, os povos, né, praticamente participaram do processo revolucionário aí, né, da luta pela independência de seu país. Porém, no fim, sempre, né, praticamente, o que vai predominar aí será a força das elites, né, dos brancos, dos homens ricos e os demais povos, né, e as demais classes sociais continuaram sendo esquecidas, deixadas de lado, tá bom? Então, pessoal, falando um pouquinho agora sobre Cuba e Porto Rico, que foram também territórios explorados pelos espanhóis, porém o que vai acontecer ali por volta do século XIX? Os Estados Unidos vão declarar, né, guerra contra a Espanha em prol da independência de Cuba e posteriormente em prol da independência de Porto Rico, pois eles alegavam que a elite crioula não seria capaz de controlar as possíveis revoltas e agitações dos escravizados e das classes populares desses territórios no pós-independência. Mas o que os Estados Unidos queriam, pessoal, era praticamente controlar essas regiões para manter seus interesses econômicos, né? Claro. Então, derrotados, os espanhóis assinaram a Declaração de Independência de Cuba em 1998, certo? Os Estados Unidos passaram a ficar com o território de Porto Rico e também houve, né, no Senado estadunidense a aprovação da chamada Emenda Platt, que conferiu aos Estados Unidos, até 1933, o direito de intervir em Cuba sempre que seus interesses econômicos e políticos fossem ameaçados por outros países. Então, nesse caso, pessoal, o que os norte-americanos queriam era evitar um novo domínio europeu nessa região, porque eles queriam cada vez mais expandir sua economia, tá bom? Além disso, Porto Rico ainda pertence, né, aos Estados Unidos, porém não mais, né, na condição de colônia, pois em 52 do século XX foi elevada à condição de Estado Livre associado. Tá bom, pessoal? Então, por enquanto é isso. Tentem responder as questões, certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Até a próxima e um forte abraço.